Você quer controlar a mediunidade em você, as suas capacidades psíquicas, as suas percepções extrasensoriais? Então, se você quer isso, você está cansado de ficar descontrolado ou descontrolado, você precisa assistir esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Anderson Gomes. Aqui nós falamos sobre parapsicologia, sobre espiritualidade, saúde e como nós entendemos esse mundo. Então, chegue mais perto, pegue aí um cafezinho, né? Sente-se uma aguinha e sente-se e vamos conversar sobre esse assunto. Veja, como você pode controlar esta questão que muitas vezes, não é em todos os casos, mas para muitas pessoas se torna incômoda. Veja aqui, muita gente tem crenças em relação à mediunidade, acreditando que a mediunidade é algum tipo de sintoma de algo ruim, que atrapalha a vida, né? Mas não funciona dessa forma. Veja que isso é uma crença. Existem pesquisas que demonstram que as pessoas que têm mediunidade, dentro da sua vivência, dentro do seu conhecimento, onde elas assumiram isso na vida, elas são pessoas muito saudáveis. Isso difere extremamente do que é patologia, do que é uma doença mental, dissociação ou qualquer coisa do tipo. Então veja, mediunidade, ela não é uma doença. Ela é um aspecto humano da percepção extrasensorial que o ser humano ele pode assumir tranquilamente. Assim como a sua percepção, como os seus olhos, os seus ouvidos, né, por onde você capta a informação do ambiente, a mediunidade está lá também captando informações do ambiente. Então ela não é nenhum tipo de dom, ela não é, né, não é nenhum gift, não é nenhuma maldição, não é nenhum tipo de coisa que está encaixada em você como se fosse algo dado, colocado, determinado para você. Não, ela faz parte intrínseca de você. Você não consegue separar isso. Seria a mesma coisa que você dizer, olha, eu não gosto do que eu vejo com os meus olhos, então eu vou arrancar os meus olhos fora para não ver. Então não funciona dessa forma. Mas bem, veja, um ponto importante. Cada pessoa tem visões diferentes da mediunidade. Existe, como eu falei de início, as pessoas que têm a visão patológica. Então a mediunidade é um problema, ela me causa doenças, ela me causa distúrbios, né? E aí a pessoa acredita que é desta forma, porque é assim que ela percebe o que acontece à volta dela. Existem pessoas que têm a mediunidade religiosa. Então ela acredita que aquilo é um fenômeno da religião, que ele está somente contido dentro da religião e acontece só naquele meio. Outras pessoas têm uma mediunidade mais mística. Então ela acredita em muitos tipos de elementos que adornam a mediunidade dela. E essa mediunidade acontece devido a estes elementos. Por exemplo, se eu usar amuleto tal, eu me protejo ou não me protejo. Se eu usar tal cristal, eu vejo espíritos de tais tipos. São crenças que as pessoas vão colocando em volta da mediunidade, né? De como a mediunidade acontece. Porém, como eu falei para vocês, a mediunidade ela é uma capacidade humana natural. Então ela não tem a ver com religião, ela não tem a ver com doença, ela não tem a ver com misticismo, é tão natural quanto o seu ver e ouvir. Perfeito? Então não tem nada de misterioso nela. Tá? Porém, é claro, você pode usar ela dentro do misticismo, usar ela dentro da religião, usar ela para promover a saúde de outras pessoas, criando habilidades de cura, habilidades de transferência de energética, coisas do tipo, como muitas culturas e religiões têm. Então você pode usar dessa forma, inclusive ampliar a sua visão de mundo. Esta é a parte mais importante, que é você ampliar a sua visão de mundo, entender o mundo à sua volta. Essa é a parte mais importante. Mas muitas pessoas me procuram e dizem, Anderson, eu me descontrolo por causa da minha mediunidade. Então, ela me atrapalha, eu gostaria de não ter, me pergunto se tem algum processo para fechar, para cancelar, sei lá, devolver, né? As pessoas fazem as perguntas mais, né, diferenciadas em relação ao que pode ser feito, porque elas acreditam que é algo colocado nelas. Elas não entendem que é algo que é parte, certo? Então veja, o que você pode fazer dentro, observando pelo aspecto científico? Sim, que é o melhor aspecto para você, primeiro, regular. Eu sempre falo isso. Você olhe pelo lado da ciência, regule, trabalhe, organize, sistematize aquilo.
E aí depois, você pode colocar o adorno que você quiser. Você pode colocar o seu misticismo, colocar a religião, a sua crença, e vai funcionar do mesmo jeito. Porém, de uma forma muito mais consciente, muito mais saudável. Tá? Então, o que você pode fazer quando você tem o descontrole da mediunidade, descontroles emocionais, que é a primeira coisa que lhe afeta? Estes descontroles emocionais, de uma forma bem simples, sem você precisar de nenhum tipo de terapia, de nenhum tipo de ajuda ou intervenção, aqui você pode ter, de forma bem simples e prática, o exercício da respiração, por exemplo. Então, quando você sentir a influência, né, de uma presença, de uma energia, coisa do tipo, o que você faz? Simplesmente você se senta em algum lugar, para você não perder o equilíbrio, nada, né? Você fica sentado. E aí você vai fechar os olhos, e fechando os olhos você simplesmente respira fundo e foca na sua respiração. E você simplesmente só respira. Quer adicionar um elemento para trazer a sua atenção? Conte, por exemplo, de 1 a 10. E você faz uma contagem. 1, 2, 3, até você chegar no 10, fazendo essa contagem. O que você está fazendo com isso? Lembra que eu falei que a mediunidade faz parte de você, ela está no seu corpo e na sua mente. Você está condicionando o seu corpo para que ele dê respostas, né? Respostas de volta para a sua mente, que você está se acalmando, que você está se tranquilizando. Então é um processo de baixo para cima, ou seja, do corpo, né, para a sua mente, dos seus nervos, dos seus órgãos, criando ritmo respiratório, né, e levando essa informação para a mente. Para quê? Para que na mente confirme que você está fazendo isso. Veja, isso já é coisa já experimentada, já fiz isso com, né, centenas de pessoas, são coisas naturais para se trabalhar. Você não precisa... o que as pessoas fazem às vezes indo para o lado místico? Usam um cristal, acendem uma vela, ou acreditam que precisam tomar um passe. Você pode fazer todas essas coisas. E se funcionar, é maravilhoso, muito bem. Você está conseguindo fazer você mesmo do seu jeito. Porém, muitas pessoas não conseguem. Não conseguem. Mesmo tendo lá a presença, por exemplo, do centro espírita, onde fazem suas práticas, ela fica presa à necessidade do passe. Então, às vezes, você está em casa, está no seu domingo, como hoje, né? Estou gravando aqui um vídeo no domingo, né? E você pensa, poxa, mas agora, neste momento, eu não posso ir até lá. E aí você fica refém desse tipo de situação. E o que você precisa ter? Autocontrole. Você precisa ter isso nas suas mãos, né? Segurando ali as rédeas do que acontece com você. Ninguém gosta de ficar descontrolado. Então, a respiração é um passo simples. Então, lembre-se disso. Só fecha os olhos, sentado e ó... 1, 2... E aí você vai guiando a sua percepção. Então, veja que a técnica da respiração é uma técnica muito simples para você aplicar e lhe ajudar no seu dia a dia. Porém, se você quer fazer um trabalho mais aprofundado, um trabalho que você consiga ter muito mais domínio, com muito mais garantia, aí é importante já você buscar uma ajuda profissional. No caso, através da parapsicologia, nós conseguimos fazer um trabalho de orientação em parapsicologia. Ou seja, a parapsicologia ela tem os mecanismos para explicar para você a sua mediunidade, para demonstrar como ela acontece em você de acordo com um método científico. E aí você reconhecendo quais são esses mecanismos, quais são os fatores, né, de predisposição, fatores desencadeantes, quais são os estados de consciência que essa mediunidade desperta ou outras capacidades psíquicas, né? Quais são os gatilhos que ocorrem e fazem com que ecloda essa capacidade psíquica. Entendendo tudo isso, você começa a trazer isso para o seu consciente, compreender mais como funciona. E ver que isso é um fator humano natural. Não é nada tão complicado que você não possa resolver. A partir disso, nós aplicamos técnicas também de hipnose e auto-hipnose, para que você consiga ter controle
sobre algumas situações que possam estar incomodando. Geralmente pessoas no início da mediunidade, elas reclamam que elas não têm controle das sensações e acabam sentindo muito mais as coisas e ali se descontrolam. Então nós fazemos um trabalho de reconhecimento dessas sensações, de onde elas vêm, quais são os padrões, e a partir dali nós usamos técnicas de hipnose, onde ela possa conduzir como isso acontece. E fazendo isso é como um treinamento. Ela faz a técnica de hipnose em consultório e depois ela aprende a auto-hipnose para ela controlar o processo nela mesma. Então é um processo bem prático, bem tranquilo e é uma condução para você fazer aquele processo que vai lhe ajudar a ter domínio das questões da mediunidade que você não controla, certo? Então, veja que é um trabalho profissional, não é um trabalho em cima de crenças, nem de doutrinas, nem de religiões, é um trabalho com embasamento científico, testado, utilizado em inúmeros casos, e você pode desfrutar disso aprendendo e entendendo profundamente. Como eu sempre falo, e aí depois, se você quiser aplicar a sua mediunidade na sua crença, no seu misticismo, naquilo que você entende na sua vida, aí é outro assunto, é com você, você vai poder fazer isso de forma muito mais eficiente, sem todas aquelas complicações do descontrole emocional, disso mexer no seu humor, de mexer na sua ansiedade, né? Então vai ficar muito mais saudável, muito melhor na sua vida. Se você quiser buscar essa ajuda, nós temos aí o contato na tela, telefone, site, para você ter mais informações. Talvez você deva se perguntar, mas Anderson, eu posso fazer isso só presencial? Você está aí em Santa Catarina, em São Francisco do Sul, dá para fazer online? Também podemos fazer o mesmo trabalho online. Então não deixe para amanhã, não fique esperando anos na sua vida, sofrendo, tendo problemáticas de mudança de humor e coisas do tipo. Procure ajuda logo para que você consiga progredir. Então um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima.